Então, veja, nós juntamos os 11 vídeos que o presidente Bolsonaro pediu autorização para o Alexandre de Moraes, entretanto, negada a autorização, e a Auriverde vai mostrar. O primeiro vídeo apresenta o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que acusa existir fraude no sistema eleitoral após perder a eleição para governador do Maranhão. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Aí o primeiro vídeo, esse é de 2010. O segundo vídeo também traz Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, vídeo de 2012, também criticando as urnas eletrônicas. Eleitoral parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir, pelo menos, o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. Bom, e esse foi o segundo vídeo. O terceiro vídeo, nós vamos agora ao ano de 2015, quando Jair Messias Bolsonaro e Rodrigo Maia celebram a aprovação do voto impresso. O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. No quarto vídeo, Carlos Lupe, presidente do PDT, que até há pouco era ministro da Previdência Social, fala sobre o voto. Sem impressão do voto, não há a possibilidade de recontagem. O vídeo é de 2021. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer: a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo.
cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Vamos agora a 1º de novembro de 2022. É o quinto de 11 vídeos, esse é o número 5. Eles vão sentir saudade da gente, fecha aspas, frase dita numa coletiva de imprensa. Nós vamos recordar agora. Vamos sentir saudade da gente. O sexto vídeo traz o presidente Bolsonaro alertando para manifestações pacíficas pelo Brasil no Palácio da Alvorada. Vídeo também do dia 1º de novembro de 2022. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. No dia seguinte, 2 de novembro de 2022, Ciro Nogueira anuncia a transição de governo. Vamos acompanhar. Presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Aí então, Ciro Nogueira. No mesmo dia, 2 de novembro de 2022, lembrando que nós estamos mostrando aqui todos os vídeos proibidos por Alexandre de Moraes de serem veiculados durante o interrogatório do presidente Bolsonaro na última terça-feira. Nesse 8º vídeo, são 11 no total, presidente Bolsonaro fala para os caminhoneiros: desobstruam as rodovias e não pensem mal de mim. Esse é o vídeo de número 8. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo da nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez esteja dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí
não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos, e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. O 9º vídeo já faz parte daquela live do dia 30 de dezembro de 2022. Abre aspas, nós não queremos o confronto. Fecha aspas, afirmava ali o presidente Jair Bolsonaro. Nós não queremos o confronto, nem estimulo ninguém para partir para o confronto. É a pior maneira de tentar resolver o assunto. Ainda na live do dia 30 de dezembro, Bolsonaro afirmou, abre aspas, não vamos para o tudo ou nada. Esse é o 10º vídeo nessa sequência de 11 no total que a gente apresenta para você. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não. Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes do outro lado. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade que eles têm. E o 11º e último vídeo é a entrevista do ministro da Defesa, José Múcio, ao programa Roda Viva, no dia 10 de fevereiro de 2025. E pronto, são os 11 vídeos, proibidos por Alexandre de Moraes durante o interrogatório do presidente Bolsonaro. Bolsonaro solicitou, Alexandre de Moraes negou. Entendo eu, porque esta era uma oportunidade de mostrar trechos da história para o Brasil e o mundo de quem nunca propôs jogar fora das 4 linhas. Cláudio.